trouxe um tema que é um pouquinho novo, chamado metaverso para vocês. E eu vou explicar de onde saiu a ideia de falar sobre isso hoje. Eu estava conversando com um amigo meu de longa data sobre o anúncio que o Facebook fez de trocar a marca dele para Meta, de falar que Bill Gates falando que daqui a 3 anos todo mundo vai estar no metaverso, etc. E aí ele veio com uma questão para mim, né? Ele falou: você lembra do Second Life? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas era esse logo aqui, o Second Life. Era um metaverso, né, no começo dos anos 2000, onde você podia criar o teu avatar, onde empresas podiam criar réplicas das empresas, enfim, você tinha um ambiente virtual todo ali para as pessoas conviverem, com itens personalizáveis, etc. Ou seja, era, de fato, um metaverso, né? E aí, continuando a conversa com ele, ele vira assim e fala: poxa, mas o Second Life não deu certo. Por que estão achando que agora o metaverso vai dar certo? Então, depois de pensar muito tempo nessa resposta, eu acho que eu encontrei a resposta. Vamos começar pelo começo, né? O Second Life ele aconteceu lá no começo dos anos 2000, então alguns de vocês provavelmente não vão se lembrar, outros até eventualmente chegaram a usar. Mas, basicamente, é uma empresa dona de uma solução tecnológica, que é uma plataforma, que é um jogo, né, onde você podia criar o seu avatar customizado, interagir com outros usuários, e podia, enfim, fazer N coisas lá dentro. Hoje em dia você tem Roblox e Minecraft que você pode fazer coisas muito parecidas, inclusive a molecadinha tem usado bastante, tá? Mas era uma empresa. Não tinha ninguém de fora, não tinha como você abrir uma agência do Banco do Brasil lá dentro e chegar alguém para sacar dinheiro dentro dessa agência virtual que você criou. Na verdade, tudo aquilo lá era branding, puro branding, porque o jogo Second Life estava na moda. E o que aconteceu de lá para cá, né? Teve um negócio aí, ó, eu vou até dar licença para vocês conseguirem ver bem no telão essa maravilha. Esse daqui é o abstract do white paper do Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, um sistema de dinheiro de ponto a ponto. Foi assim que foi inaugurado o Bitcoin, e isso daqui trouxe pela primeira vez a noção de que o dinheiro ele poderia ser emitido de uma forma eletrônica e que ele poderia ser transferido de pessoa a pessoa sem a necessidade de uma autoridade central para emitir, nem de um intermediário para conseguir garantir que essa troca pudesse ser feita. Isso em 2008, ou seja, 8 anos depois. 2009, começa a rodar o protocolo do Bitcoin e surge um negócio que pouca gente sabe, inclusive, que é a blockchain. Não estava descrita no white paper, não tem a palavra blockchain dentro do white paper, mas a blockchain é como ficou conhecida a rede de dados, né, de transações do Bitcoin, a forma como elas são encadeadas, as transações em si, os blocos em si, calculados com hash fechadinho, emite a recompensa para o minerador e por aí vai. Ultimamente tem se dito, né, que a blockchain do Bitcoin provavelmente é a rede mais segura para se processar qualquer dado que exista. E isso não existia antes. Antes, as únicas formas de você processar dados e guardar dados é se você tivesse um HD na tua casa, ou um servidor contratado fora, ou o servidor do jogo que o fosse, mas você não tinha nada descentralizado, que não fosse de ninguém e que, ao mesmo tempo, conseguisse garantir que as transações e as informações que você está querendo transacionar ficassem realmente seguras lá dentro, né? E, obviamente, quando a gente está falando de transações de Bitcoin, a gente está falando de transações de dinheiro. Então, é realmente muito importante que isso, de fato, acontecesse. Tem mais algumas características da blockchain que nenhuma outra base de dados comum até então tinha. Na blockchain as transações são públicas, são imutáveis, você não tem uma autoridade central para conseguir mudar nenhuma das transações e são 100% auditáveis. Isso em 2009 surge, a gente vai andar um pouquinho no tempo, 2014 e 2015 surge o Ethereum. Por que é tão importante o nascimento do Ethereum? O Bitcoin, quando ele foi concebido,
como uma forma de dinheiro eletrônico, como eu falei antes, a ideia e a proposta era empoderar o cidadão frente ao Estado. É muito essa a pegada do Bitcoin, né? Falava-se já de contratos inteligentes, falava-se já de implementar alguns tipos de função de contrato inteligente dentro da estrutura de transação de dados do Bitcoin, mas até então, isso, do ponto de vista de programação, era muito difícil de ser feito, né? Você gastava dias para conseguir algo que o Ethereum, que ao lançar uma plataforma onde você podia criar e rodar contratos inteligentes, era questão de horas para você fazer a mesma coisa, conseguir a mesma funcionalidade no Ethereum. O que são os contratos inteligentes? Eu acho que vale a gente parar, fazer um parênteses aqui um pouco. Os contratos inteligentes, eles nada mais são do que um contrato autoexecutável. Geralmente, quando você tem um contrato, né, você tem a outra parte, e se alguma coisa acontece ali no meio do caminho, você precisa pagar R$10 para a tua contraparte. No dia 1º de fevereiro de 2022. Chega dia 1º de fevereiro de 2022, você decide não fazer nada. A outra parte vai falar, ei, você não vai me pagar? Você vai falar não, ela vai ter que acionar alguém, esse alguém vai ter que bater na tua porta, vai ter que entrar com uma ação judicial e por aí vai. Isso não é um contrato autoexecutável, porque depende da vontade das partes para ele ser executado. Um contrato autoexecutável é um contrato que independe da vontade das partes. Lá no começo, quando vocês combinaram, falaram, oi, tudo bom? Então você está comprando isso dia 1º de fevereiro de 2022, você vai me pagar 10. Não, beleza, vou te pagar 10, você já aperta um botão. Na hora que atingir a condição 1º de fevereiro de 2022, o contrato vai consultar, entregou o bem? Sim, entreguei. Vai lá e vai executar o pagamento, acabou. Isso é um contrato autoexecutável. Para vocês entenderem isso do ponto de vista prático, tem algo que eu adoro dar como exemplo e que o próprio Nick Szabo dá como exemplo na hora que ele vai descrever um contrato inteligente, rudimentar, porém inteligente. Uma máquina de venda de doce ou de Coca-Cola. Na hora que você coloca o dinheiro e aperta o botão, ele automaticamente te entrega a Coca-Cola. Acabou a transação, você não tem nenhum intermediário no meio do caminho e o contrato foi executado com 100% de sucesso. Isso aqui é o que o Ethereum permite que seja feito. E por que isso daqui é importante? Porque quando eu falo em contrato, muita gente pensa do ponto de vista jurídico, para que eu vou querer fazer um contrato? Mas a gente faz contrato todo santo dia. Na hora que a gente vai na cantina comprar o almoço e fala para o cara, putz, eu quero um omelete por R$20. Legal, você dá R$20, ele te dá uma senha, você espera, você vai lá, na hora que chama a tua senha, pega o omelete, isso é um contrato. Todas as transações que a gente faz são contratos verbais, mas eles são contratos. A partir do momento que esse cara aqui, o Ethereum, é criado, você tem um mundo, um universo de contratos autoexecutáveis que começam a ser testados, que começam a ser desenhados, e para as mais diferentes funcionalidades. E além do Ethereum, aí tem uma outra questão que é muito importante. O Ethereum ele tem como se fossem contratos padrão, vamos dizer assim, que são os ERCs. Tá? Tem o ERC20, que ele é super famoso, porque ele permitiu que você conseguisse programar um contrato inteligente para emitir as suas próprias criptomoedas. E aí, isso daí deu início a um processo chamado de ICO, Initial Coin Offer, onde várias iniciativas, inclusive iniciativas que eu gosto muito, emitiram seus próprios tokens dentro dos seus próprios contratos inteligentes. Mas tem esse outro cara aqui, o ERC721, que foi criado em 2018, que ele permitiu o seguinte. Até então, Bitcoin, Ethereum, qualquer outra criptomoeda, se ela fosse emitida no bloco 1, que foi o primeiro bloco que Satoshi minerou, ou no bloco 598.000, absolutamente todos esses bitcoins são iguais e valem a mesma coisa entre si. Então, não interessa de onde veio. O que interessa é que um bitcoin hoje está valendo $38.000. Então, se você tem um bitcoin em qualquer bloco que ele tenha sido minerado, o teu bitcoin vai valer $38.000. Aqui, com o ERC721, o que criaram? Eles criaram um negócio chamado de token não fungível, onde você podia, e pode, na verdade,
programar um contrato inteligente para ele emitir tokens e todos esses tokens serem diferentes entre si. E aí, isso daí, alguém teve a brilhante ideia de criar esses gatinhos aqui, que são os CryptoKitties. Esses caras aqui foram, inclusive, responsáveis por entupir a rede do Ethereum durante algum tempo, de tanta transação e de encarecer as transações do Ethereum também, por conta da sua criação. Mas o ponto é, você começou a conseguir criar tokens absolutamente únicos que representavam coisas únicas. Nesse caso, no CryptoKitties, foram criados vários gatinhos, todos eles diferentes entre eles, e aí, enfim, um carinha desse aqui valia, na época, lá em 2018, na época da hype, algo em torno de $500. Se vocês acham muito, é porque vocês ainda não viram o Bored Ape, que o Neymar comprou por $6 milhões. Tá? Isso daqui é NFT. Isso que eu estou descrevendo para vocês agora são os Non-Fungible Tokens, são as NFTs. E eu estou passando por todo esse histórico porque agora vocês vão começar a entender por que o metaverso hoje é possível e no ano de 2000 não era. O que mais que aconteceu de lá para cá? A gente teve o coronavírus. E o que é importante do coronavírus? A mudança de comportamento padrão das pessoas e do que é esperado das pessoas. Hoje em dia, fazer home office não é mais feio. Ninguém mais acha que você vai ficar em casa pasmando, sem fazer nada, e não vai entregar o teu trabalho. Hoje em dia, o home office virou uma coisa natural. E hoje em dia, as pessoas estão passando cada vez mais tempo conectadas também em virtude da pandemia. Porque é absolutamente necessário que a gente se conecte e que a gente se isole. Então, isso daqui foi uma mudança comportamental muito grande e que eu acredito que vai durar aí por gerações para a gente. E, finalmente, em 2021, no final de 2021, o Facebook anuncia que decidiu mudar a marca e o nome da holding para a Meta. E a grande aposta do Facebook, que, na minha opinião, já é uma rede social falida, hoje em dia só quem é bem mais velho que usa, e sei lá para quê também, a minha mãe usa Facebook, eu não entro no meu Facebook há 2 meses, nem sei o que está acontecendo lá dentro. Mas Meta é a aposta do Facebook do futuro, é a aposta de que todo mundo daqui a pouco vai estar no metaverso, vai ter o seu próprio avatar, que vão existir lojas lá dentro, que vão existir bancos lá dentro e que você vai conseguir fazer uma série de coisas dentro desse ambiente de vida real, porém virtual, que é o metaverso. O que é importante a gente lembrar, né? Lá em 2000, quando surgiu o Second Life, você tinha absolutamente tudo centralizado em cima de uma empresa, né? Então, como é que o Banco do Brasil vai abrir uma agência uma agência de verdade dentro do Second Life? Ou a Gucci vai abrir uma loja de verdade dentro do Second Life? Como é que vocês vão transacionar as coisas, né? Sacar dinheiro ou comprar itens colecionáveis da Gucci ou fazer qualquer coisa dentro do Second Life se é uma empresa privada? Você vai ficar fazendo contratos privados e aquela empresa ela vai dar conta de gerenciar não só a plataforma tecnológica de metaverso dela, como também sistemas de pagamento, como também integrações múltiplas. Fica meio difícil disso acontecer. A gente está falando agora de redes que são descentralizadas com esse processo todo que eu falei para vocês. Então, o pagamento é descentralizado. E muitas vezes a própria criação do metaverso também é descentralizada em cima de uma rede, de uma blockchain específica ou de um criptoprotocolo específico, né? E o ponto todo é, você consegue hoje em dia ter uma troca real de valor. Antes isso não era possível. Agora você consegue, por exemplo, criar, esse daqui é o prédio do Banco do Brasil dentro do metaverso, é um protótipo deles, mas é um prédio que o Banco do Brasil está pensando em construir dentro de um metaverso. E por que não você não entrar no metaverso, pegar um pouco do seu dinheiro na sua conta do Banco do Brasil e ir na loja de NFTs da Gucci, que já foi lançada também, tá? E esse daqui é um dos bichinhos que eles colocaram lá. O ponto todo é o seguinte, sem a blockchain, a economia do teu metaverso ela ficaria restrita a uma empresa só. E uma empresa só ela não dá conta de fazer absolutamente todos os papéis que um metaverso precisa, por óbvio que não.
Ou ela vai ser boa em proporcionar uma jogabilidade legal, ou ela vai ser boa num sistema de pagamentos bacana, ou ela vai ser boa em fazer uma integração legal, mas nunca todas as coisas ao mesmo tempo, porque isso é um plano de dominação mundial. Talvez, inclusive, seja o plano de dominação do antigo Facebook, agora Meta. Mas com blockchain, você tem todas essas integrações e você consegue, de fato, ter uma loja da Gucci, onde a Gucci é dona do seu terreno no metaverso, ela é dona da sua loja no metaverso, e o que quer que ela transacione em NFTs lá dentro, vamos supor que eu tenho o meu avatar, eu quero comprar um tênis da Gucci, eu entro lá na lojinha da Gucci, pego o meu dinheirinho, passo na loja da Gucci, troco por uma NFT, visto o meu tênis personalizado da Gucci, e a partir de agora, o meu avatar tem um super tênis personalizado da Gucci. A transação, ela passa a ser possível dentro de um ambiente totalmente descentralizado. E aí, né, é o que eu estava falando. Desse lado aqui, você tem a transação como ela aconteceria dentro do Second Life, o que acaba resultando inviável. Do outro lado, esse monte de integrações acontecendo em blockchain. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais empresas que são especializadas em pagamentos específicos, empresas que são especializadas em NFTs, empresas que são especializadas na jogabilidade, e isso cada vez mais se segmentar para a gente atingir mais e mais e mais eficiência dentro de um ambiente descentralizado. Os desafios que a gente vê pela frente, eu acho que agora não é mais se vai pegar essa história de metaverso, ela vai pegar, ela já está acontecendo. Ela não aconteceu antes porque a gente não tinha tecnologia disponível para permitir que ela ocorresse, mas hoje em dia a gente tem, e ela vai acontecer. O desafio agora é a gente saber quantos metaversos vão ter. Será que cada lugar vai querer criar seu próprio metaverso? Será que a gente vai usar um metaverso padrão do Meta ou do Decentraland? Ou algo construído dentro de metaversos de jogos? Porque tem vários metaversos. Na hora que o Banco do Brasil anuncia que está vendo de construir um prédio dentro do metaverso, ou a Gucci que está criando sua loja de NFTs dentro do metaverso, todas as reportagens esquecem de dizer em qual metaverso que estão fazendo isso. É quase como se não dissessem em qual plataforma de rede social você consegue encontrar alguém. Então, a dúvida toda é como é que isso daí vai se organizar, né? E a gente está no mundo livre, a gente está no mundo descentralizado, a gente está no mundo onde a gente não precisa mais de autorização do papai Estado para conseguir pagar alguém. Se eu quiser pagar 6 milhões de dólares por um macaquinho, aliás, uma imagem de um macaquinho, mascando uma bola de chiclete, eu posso. O Neymar pode, se eu tivesse esse dinheiro e eu quisesse gastar com isso, eu posso. Ninguém vai interferir nisso. Essa é a beleza da blockchain. E é exatamente por isso que, hoje em dia, o metaverso ele não é mais uma dúvida, ele é uma possibilidade. A dúvida agora é só o como ele vai acontecer. Obrigada.